Bom dia, caros alunos, dando início novamente às nossas aulas à distância. Hoje nós vamos falar sobre os povos pré-colombianos. O que representa a denominação pré-colombianos? Eram povos que viviam aqui na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, pré-colombianos, certo? E em relação à sua origem, nós iremos colocar aqui qual a principal hipótese, como esses povos se originaram na América. A principal hipótese é que eles teriam vindo da Ásia, atravessando o Estreito de Bering entre o Alasca e a América do Norte. Atravessando esse estreito, quando ele congelado em épocas de frios bem remotos, em épocas de glaciações muito, vamos dizer assim, intensas durante o período em que vieram. Período esses que nós podemos dar uma datação de 40 a 50 mil anos antes de Cristo. Vieram à procura de caça, à procura de melhores condições de vida, certo? Então a principal hipótese é essa, que eles vieram da Ásia, atravessando o Estreito de Bering, entre o Alasca e a América do Norte, há 40 mil anos antes de Cristo. Os principais povos que vieram e povoaram, principalmente aqui na América do Sul, América Central, eram esses: os maias, os astecas e os incas. Vamos dar algumas características de cada um deles. Os maias. Os maias ocupavam a península de Yucatán, que hoje é conhecida como o México, uma parte do México. Eles, além de habitarem essa península, também viviam em algumas outras regiões da América Central, como os países de El Salvador, Honduras, Guatemala. Esses povos, eles organizavam nas cidades e estados. Cidades e estados essas independentes uma da outra, com o seu governante centralizado, tendo como principal governante o chefe guerreiro e o chefe religioso deles, que estava centralizado com o poder máximo. Viviam da agricultura, eram produtores agrícolas e a sua principal atividade agrícola era o milho, chamado inclusive as culturas do milho, esses povos. E quando os europeus chegavam, eles já estavam organizados em uma estrutura, vamos dizer assim, política, religiosa e social muito bem organizados, principalmente em relação a algumas cidades da Europa muito mais elevados em termos de estrutura de organização de, vamos dizer assim, cidades. Já estavam em decadência quando os espanhóis chegaram. Por quê? Porque eles haviam entrado em choque com os astecas e os astecas haviam os dominados. Bom, depois nós tínhamos os astecas. Os astecas viveram na América do Central, na parte da América, sul da América do Norte, na América Central, onde hoje é o estado do México ou o país do México. Era um povo guerreiro e tinha também as suas características de dominadores. Dominaram uma vasta região. Essa região, inclusive, ficou chamada de um Império Azteca, com a sua principal organização política e militar nas mãos do imperador Montezuma, certo? Os astecas criaram muitas, mas muitas outras cidades organizadas, pavimentadas, certo? Os nobres controlavam os trabalhadores através de uma submissão militar, de uma submissão religiosa, porque os nobres, eles representando a força militar e a força religiosa, tinham essa capacidade. Tinham cidades muito organizadas, com a capacidade de populações enormes, chegando a 1.000, 2.000 pessoas em cidades, tá? Foram conquistados durante o governo do imperador Montezuma pelos espanhóis. Depois nós temos os incas. Os incas habitavam a região dos Andes, que ia desde a região do Peru até a Argentina, todas aquelas regiões do Chile, Bolívia, a região que hoje faz parte do Equador. Então, os incas habitavam essas regiões. Eram povos que viviam em regiões planaltinas, Cordilheira dos Andes. Assim como os astecas, eles também eram povos guerreiros, viviam das guerras, também construíram um grande império, império esse que ficava nas mãos de um governo centralizado, que governava tanto a parte militar como a parte religiosa. O seu principal imperador foi Atahualpa, chamado de o poderoso Inca, ou seja, o filho do céu. Uma curiosidade que gostaria de colocar para você é o seguinte: que todos esses povos,
Eles eram politeístas, acreditavam em várias crenças religiosas, em vários deuses. Também tinham como principal característica uma organização militar, uma organização de estrutura social muito bem organizada em relação à pavimentação de cidades, sociedade dividida, produção agrícola. Eram povos muito bem organizados para a época em que viviam aqui na América Central e América do Sul. Alô pessoal, até a próxima!